Senhor presidente, vereadores e vereadoras dessa casa, público que ainda está nas galerias, embora já tenha adentrado o horário do almoço, toda a equipe de assessores e assessoras dessa casa. O primeiro requerimento, vereador, presidente dessa sessão, Zé Neto, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência por toda a paciência, viu, na condução dos trabalhos. Tem momentos que fica muito difícil aqui. Muito obrigada. Primeiro requerimento que eu vou discutir, Vossa Excelência Felipe Alecrim, a qual eu peço toda a atenção, Vossa Excelência é sempre muito atencioso, mas eu peço que tenha mais atenção nesse momento, é sobre o requerimento de número 3636, de 2025, de autoria do nosso mandato, que versa sobre, determinando que o prefeito da cidade do Recife, João Campos, adote medidas de fiscalização permanente quanto ao cumprimento da lei de número 18.978, de 31 de agosto de 2022, já sancionada, de autoria do nosso mandato. Eu vou ler aqui a ementa da lei, uma lei importantíssima, que dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens de combate à violência contra a mulher e ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes nos shows que forem realizados no município do Recife. Vossa Excelência sabem que ontem foi o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Vi muitas mensagens, muitas postagens nas redes sociais, vi muitas iniciativas, audiências públicas, e é importante, já fiz fala aqui nessa tribuna semana passada sobre essa pauta, e é importante que a gente sempre volte com essa temática, sobretudo quando a gente pede a fiscalização e o cumprimento de uma lei tão importante, que é exatamente trazer uma mensagem num ambiente que a gente sabe que é muito comum termos mulheres, crianças, adolescentes presentes nos shows e grandes eventos da nossa cidade. Então, esse requerimento versa sobre isso, versa sobre a gente pedir o cumprimento e a fiscalização por parte do Poder Executivo, vereador Carlos Muniz, uma vez que sancionada é lei, traz multas e, infelizmente, a gente não vê ainda o cumprimento. Repito, tem muita propaganda, tem muitas propagandas de parceiros, uma frase bem tímida lá, dizendo que racismo é crime, e a gente precisa agregar uma faixa simples, como essa que está aqui. Violência contra a mulher, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. DISC 180 ou 100. Essa frase aqui pode salvar vidas, pode fazer com que aquela mulher que está vivendo uma situação de violência naquele ambiente pense que tem uma saída para ela. Ou alguém que está presenciando isso também possa fazer essa ligação e denunciar a violência que essa mulher, que essa criança, que esse adolescente está sofrendo, tem saída. É muito difícil ser mulher em determinados espaços. E nesses espaços que a lei preconiza, ainda é muito pior. É muito hostil. Muitas de nós somos diretamente atacadas nesses ambientes. Por isso que eu trago esse requerimento. A gente está falando de uma cidade que carrega números alarmantes de violência contra meninos, meninas, e que são calados pelo medo, pelo trauma, pela falta de informação e, às vezes, até pela conivência de alguns familiares. E é justamente por isso que a gente precisa usar de todos os palcos. Imagine o senhor, os shows que tem ali 500 mil pessoas, 1 milhão e tantas pessoas, termos essas informações nos painéis. Isso aqui é uma informação que vai salvar vidas, que vai poder libertar mulheres, meninas, crianças e adolescentes, que de repente estão ali, e quando é criança e adolescente, às vezes eles nem sabem que o que eles estão vivendo é uma situação de violência, é uma exploração sexual. Eu ouço com atenção o vereador Felipe Alecrim. Vereadora professora Ana Lúcia, eu quero apenas parabenizar Vossa Excelência por trazer esse debate aqui nesta Câmara Municipal. É preciso pensar em projetos de lei que atuem de forma objetiva nessa realidade.
eu estava ali atento ao seu discurso, ao requerimento, que foca especificamente o abuso, a exploração sexual em shows. Mas isso é uma realidade, a senhora sabe disso, e tem um mandato combativo com relação a essa infeliz realidade que toma conta da cidade do Recife. E aí eu queria me incorporar ao vosso discurso, na aprovação desse requerimento, para lembrar aqui a atuação do terceiro setor, vereadora, que desenvolve um trabalho fundamental. E aí eu cito aqui o Oratório da Divina Providência e tantas outras instituições. A gente envolve aí ONGs, instituições, a própria igreja, através de pastorais, de movimentos. Vossa Excelência, que faz parte da Igreja Universal, sabe que essas instituições que envolvem o terceiro setor desempenham um trabalho diferenciado, um trabalho importante que visa coibir o abuso, a exploração sexual de crianças e de adolescentes. Por isso, nós devemos cobrar, vereadora, da Prefeitura, do Governo do Estado, do Poder Público, para que volte o seu olhar para essas instituições, que por muitas vezes fica mendigando, não tem outra palavra a se colocar nesse momento, mendigando recurso, estrutura, para realizar um trabalho que, inclusive, era obrigação, dever do próprio Poder Público, porque o terceiro setor termina chegando, termina produzindo políticas públicas aonde o poder público, de um modo geral, não chega, não consegue alcançar. Então, a esse debate é importante a gente registrar a necessidade de realizar-se mais investimentos no terceiro setor, nessas instituições que têm um trabalho focado para coibir, para ir para cima mesmo, para transformar essa realidade que toma conta da cidade do Recife, infelizmente, em muitas comunidades carentes que permitem que essas crianças e esses adolescentes sejam explorados sexualmente. Por isso eu parabenizo Vossa Excelência, conto com o nosso mandato, é importante promover audiência pública, é importante a gente aprovar projeto de lei para evitar essa aberração, essa atrocidade, essa infeliz realidade que toma conta aqui da nossa cidade. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereador. O artigo 1º da lei é muito claro. Ele diz: torna-se obrigatória a veiculação de mensagens de combate à violência contra a mulher e ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes nos shows que forem realizados em área aberta ou fechada, com público igual ou superior a 500 pessoas no município do Recife. Primeiro artigo. Artigo 1º. Estamos chegando ao ciclo junino. Nós vamos ter aí os grandes arraiais. As festas, tenho nada contra elas, mas enquanto a festa acontece, enquanto a música toca, a mulher chora, a mulher geme. As crianças que são levadas ali, na maioria das vezes, para acompanharem os seus pais que estão, por exemplo, em atividade, fazendo reciclagem, elas precisam estar em outra atividade. Primeiro que o ambiente para elas não deveria ser aqueles. Então, a prefeitura precisa pensar em políticas que façam esse acolhimento. Enquanto as mães, os pais estão trabalhando, por exemplo, com atividades de reciclagem, ou trabalhando como garçonete, ou fazendo qualquer trabalho nos shows, que isso é bom, o dinheiro está girando, está trabalhando, está trazendo renda para casa, mas aquela criança que não tem como ficar em casa sozinha, ela precisa estar sendo acolhida com oficinas, com um local adequado, para que ela não seja vítima dessa atrocidade que é a violência, desse crime. A gente não pode aqui colocar aqui outra palavra, é crime, e a gente precisa ter ações imediatas para que esses infratores sejam coibidos. Então, é simples, essa faixa aqui, nos painéis eletrônicos que tem nas festas, sejam também nos locais onde tem os jogos de futebol, nos eventos da cidade do Recife, essa faixa aqui salva vidas. Na hora em que uma criança, vereadores e vereadoras, um adolescente, começar a entender que o que ela está vivendo é um crime, ela vai buscar ajuda. Na hora em que um adulto, uma adulta, percebe que uma criança está ali à beira de uma violência, a um passo de ser violentada, ela pode gritar por socorro. Recentemente, a novela das
8, acho que da Rede Globo, mostrou na prática como o abuso acontece. Em um vídeo, uma garota dentro de um ônibus, de um coletivo, sozinha, indo para um local, ela é abordada por um cidadão que chega com uma conversa bem atraente, dizendo que pode levá-la para casa, que pode... Desse jeito, até que uma passageira intervém, isso para trabalhar como é que a gente pode atuar nesse enfrentamento. É responsabilidade minha, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto professora, enquanto vereadora, mas é responsabilidade de todos nós que aqui estamos. Vereadores, pais, homens, mulheres, todos. Porque não está longe da gente, não. A gente só precisa reparar de lado. A gente só precisa olhar à frente. Até quando a gente está num restaurante comendo, até quando a gente está num aeroporto, por exemplo. Nós vamos marcar uma conversa também com o nosso ministro Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, trabalhar também essa questão dentro dos aeroportos. É muito comum termos crianças e adolescentes passando ali naquele local, embarcando em voos de forma criminosa para serem exploradas sexualmente em outros estados. Menores de idade, crianças, adolescentes, mulheres, a gente sabe disso. Então, vereadores, o nosso requerimento é para... Travou? É para que a gente possa, nesse momento, chamar a atenção do poder público para punir. Nós vamos oficiar também os fazedores da cultura que fazem shows nesse momento agora junino, nos demais, para que eles possam se conscientizar. É apenas uma mensagem, mas que pode salvar vidas de mulheres, crianças e adolescentes. Muito obrigada. Perdão, presidente, é verdade, eu tinha pedido individual esse e os outros requerimentos que estão pautados aqui. Presidente, não irei me estender muito, mas o requerimento 3731 versa sobre iluminação em ruas. O 3734, a gente pede aqui, o programa está aprumado no bairro de Tegipió, e aqui é um caso grave de um ponto de lixo em que a comunidade ainda insiste em colocar em locais públicos. Isso aqui é no muro, na mureta de uma igreja, mesmo com coleta. Nós conversamos com a comunidade, mesmo com coleta diária, ainda existe esse ponto de confinamento de lixo insistente aqui na Rua Arealva, em frente à Casa 109, no bairro de Tegipió. É impressionante como a comunidade ainda precisa se conscientizar. Num momento como esse mesmo, que está chegando as chuvas, e a gente sabe que é o período delas, a gente sabe que a gente vai passar por momentos em que as ruas estarão tomadas pelas águas, mas o escoamento poderia ser mais rápido também se a população tivesse consciência de colocar o lixo no lugar correto. A gente sabe, eu costumo perguntar muito, vereador Gilson Machado, eu não sei, Vossa Excelência, mas, por exemplo, onde eu moro, a coleta de lixo, ela acontece 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. E os condomínios, as casas, os locais de comércio, não colocam o lixo se não for o dia da coleta, porque senão eles serão coibidos, eles serão multados, porque existe fiscalização. Existem já o monitoramento por câmeras. Mas a gente vai também nas comunidades, por exemplo, como essa aqui, e a gente percebe onde não tem um monitoramento de câmeras, onde não tem uma fiscalização tão efetiva, os lixos se acumulam. E, pasmem, senhores, a coleta é feita diariamente. Então, nós precisamos conscientizar essa comunidade de que o lugar do lixo é esperar no local correto para que se faça a coleta. Não é por falta de coleta. A coleta acontece diariamente, inclusive nos lugares mais distantes e difíceis, nos becos, onde os profissionais entram. E aí eu quero parabenizar o Gari, que recentemente, semana passada, teve o dia do Gari. Eles entram para buscar o lixo e colocar nos contêineres e serem recolhidos pelos caminhões. O problema ainda é muito grave na conscientização da comunidade. Em colocar no lugar certo, no horário correto, não deixar o lixo, porque aquele lixo que está ali na rua, ele vai ser levado para as galerias quando chove. Isso é fato.
A gente só precisa ver depois que a água escoa o lixo todo acumulado pelas vias e pelas ruas. Então, ainda é um trabalho para a gente fazer com as comunidades. No requerimento 3741, a gente pede uma recuperação de paralelos de asfalto. No 3779, a gente pede a desobstrução de galerias, também pautado sobre as ruas que enchem rápido quando está chovendo e a população precisa ainda transitar com os pés dentro d'água. No requerimento 3779, a gente também pede desobstrução de galerias pluviais. No requerimento 3877, presidente, a gente também pede desobstrução de galerias, dessa vez na rua Alcedo Marrocos, no bairro de Afogados, nas mediações do número 93. No requerimento 3878, presidente, a gente pede ao presidente da Enlurb para providenciar a retirada de entulhos, bem como a limpeza da Avenida dos Rios, ao lado da farmácia Pague Menos. Os entulhos também presenciamos que foram trazidos pela comunidade, aos arredores, restos de obras. E ainda precisamos focar muito na educação ambiental, vereadora Cida Pedrosa. As pessoas ainda têm muita dificuldade de entender a destinação certa do lixo. E o último requerimento, presidente, o 3886 de 2025, é sobre a realização de serviços e requalificação também de galerias pluviais na rua Claudino Santos, no bairro de Afogados. Me parece, vereador Rinaldo Júnior, que esse é o nosso trabalho. Me parece que, enquanto tiver coisa para fazer, existirão vereadores e vereadoras dessa casa para solicitar. Me parece também que, se não tivesse, de que e para que nós serviríamos. Muito obrigado, vereadores e vereadoras.